Então vamos à palavra de hoje. Hoje eu vou tocar num assunto aqui, eu estou até preocupado com esses irmãos novinhos, mas eu não sabia que vocês vinham, então vamos tocar nesse assunto hoje. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, nós vamos ler versículos 14 até o 26. Muita gente me pergunta sobre isso. Então essa palavra me veio ao coração e nós vamos trabalhar em cima dela hoje, para libertar a tua mente, né? Vamos ler. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Olha, você tem que ler e entender, preste atenção. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Preste atenção na pergunta que ele faz. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Agora preste atenção. Assim a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Olha, guarda bem isso. Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que diz a Escritura? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Ó Deus querido, Deus que esclarece as coisas, vem abrir o nosso entendimento, destes que estão aqui e daqueles que nos assistirão e ouvirão pela internet, Senhor. Que esta capacidade de expressão do Teu Espírito se manifeste em todos nós, para falar, para receber, para ouvir. E o Senhor venha trazer clareza sobre esta palavra lida, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Agora abra em Gálatas capítulo 2, vamos fazer um paralelo aqui. Gálatas capítulo 2, no versículo 16, Paulo fala totalmente ao contrário do que Tiago falou. Gálatas 2,16, aqui nós vamos abrir bastante a Bíblia, né? Está assim escrito: sabeis contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha que coisa interessante. Tiago fala que o homem não é justificado por fé, ele é justificado por obras. E Paulo fala que o homem não é justificado por obras, ele é justificado pela fé. Então vamos analisar esses dois. Olha, fica ligado aí. Tiago, como que viveu Tiago? Tiago viveu, aparece lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele foi um dos discípulos que presenciou fisicamente tudo que Jesus Cristo fez. Ele viu Jesus multiplicar pão, dar vista a cegos. Ele viu Jesus curar leproso, andar sobre as águas.
Ele foi um dos discípulos que se tornou apóstolos, que viu Jesus Cristo em carne, andando, se manifestando, até a morte de Cristo na cruz. Ele viu, Jesus ressuscitou também depois da cruz, e depois ele nunca mais viu Jesus Cristo. Agora vamos ver o apóstolo Paulo, porque parece que os dois se contradizem. Paulo não viveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo ele foi encontrar Jesus no caminho de Damasco em Atos 9. A igreja naquele tempo já existia e já fazia alguns anos. Atos não é assim, esse versículo foi hoje, o seguinte foi amanhã. Não, em Atos 9 a igreja já era estabelecida. Pedro era o líder principal da igreja. Então Paulo encontrou Jesus. Paulo não conheceu Jesus Cristo encarnado, andando com aquelas vestes. Paulo não viu Jesus andando sobre o mar, aquietando a água. Paulo não viu Jesus fazer nenhum milagre. Como é que Paulo viu Jesus na aparição que Jesus veio para ele? Paulo viu Jesus glorificado. Ele disse que ele estava a caminho de Damasco, veio uma luz do céu tão intensa que ele caiu por terra, e você sabe que ele ficou cego com aquela luz. E Jesus comissionou ele para pregar o evangelho para quem? Pregar o evangelho para os gentios. O apóstolo que Jesus levantou para pregar o evangelho para os gentios foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro, nem Tiago, nem João. Então, que conhecimento que Paulo teve de Cristo? Paulo teve um conhecimento de Cristo glorificado, que o rosto já brilhava mais que o sol, que as vestes resplandeciam. A luz dele foi tão intensa que Paulo ficou cego, e só foi enxergar 3 dias depois, quando Ananias foi lá e impor as mãos sobre ele. Paulo diz em Gálatas capítulo 1 que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum. Não foi Pedro que ensinou ele, não foi Tiago que ensinou ele. Ele não recebeu o evangelho de homem algum. Então, como Paulo recebeu o evangelho da graça de Deus que ele pregava? Ele diz que ele recebeu mediante revelação de Jesus Cristo. Pedro disse que homens santos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. Mas Paulo não foi movido pelo Espírito Santo a ter inspiração para escrever alguma coisa. Ele teve revelação direta de Jesus Cristo, totalmente diferente. Então Paulo não conheceu Jesus andando com aquela roupa, fazendo os milagres. Paulo conheceu o Cristo glorificado, apareceu para ele. Tiago não conheceu o Cristo glorificado. Tiago conheceu Jesus de Nazaré, andando ali, fazendo os milagres. 2 conhecimentos totalmente diferentes, sim ou não? Agora, quanto que Deus usou Paulo para escrever e completar a palavra de Deus? E quanto que Deus usou Tiago para escrever e completar a palavra de Deus? Quanto que Paulo escreveu? Paulo teve revelação do evangelho da graça. Se eu não entender profundamente as cartas de Paulo, eu não entendo o que é evangelho. Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda que a tua Bíblia diga que isso é evangelho, não. O evangelho começa na cruz. A nova aliança começa na cruz, quando Cristo diz, está consumado. Ele morreu, o véu do templo se rasgou em alto a baixo. A nova aliança começa depois da cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz não é o evangelho. Cristo está cumprindo a lei, ele nasceu debaixo da lei, ele está cumprindo a lei, e ele veio fazer milagres, atrair aquele povo, todos os judeus, a crerem nele. Não é evangelho. Muitas coisas que Cristo disse ali, disse para os judeus. Nada foi dito a respeito depois da cruz. Então eu tenho que saber, uma coisa é antes da cruz, outra coisa é depois da cruz. Tudo mudou depois da cruz. Então, quanto que Paulo escreveu do Novo Testamento? Paulo escreveu 14 epístolas. Quantas epístolas? Epístolas é cartas. Quantas cartas existem no Novo Testamento? 27. Sim ou não? Quanto que Paulo escreveu? 14. Metade, 51%. Quanto que Tiago escreveu? Tiago escreveu uma carta com 5 capítulos e nada mais.
Recapitulando, Tiago conheceu, teve uma visão de Cristo glorificado? Não, ele conheceu Jesus que andava lá fazendo milagres. Paulo conheceu Jesus que andava fazendo milagres? Não, Paulo conheceu Jesus glorificado. Para quem foi revelado o evangelho da graça para pregar aos gentios? Para Tiago ou para Paulo? Quanto que Paulo escreveu? 51% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Se você pegar João, Tiago, Pedro, Judas, os demais escritores do Novo Testamento, você vai ver que, você junta todos eles, não tem revelação tão profunda quanto aquilo que Deus abriu o entendimento de Paulo, para Paulo enxergar. Então, olha quão profundo Paulo foi, o quanto Deus usou Paulo para escrever o Novo Testamento e trazer a revelação do Evangelho. E Paulo não trouxe nada contaminado antes da cruz. Não trouxe aquela mentalidade de Jesus de Nazaré antes da cruz. Agora Pedro, Tiago, João trouxeram muito daquilo que eles viveram antes da cruz. Então qual era o conhecimento de Paulo? Ele teve revelação direta. Jesus glorificado apareceu para ele, revelou a verdade do Evangelho para ele. A diferença de Tiago, Tiago não teve nada disso. Não diz que a Tiago foi revelado direto o Evangelho da graça para ele. Então, quem tinha mais conhecimento, Paulo ou Tiago? Paulo. Agora um fala que você é justificado por obras, outro fala que você é justificado pela fé. Qual dos dois é o verdadeiro? Mas está tudo na palavra de Deus, sim, mas está na palavra de Deus para a gente entender o que é e o que não é. Cada escritor das suas cartas, eles escreveram até aquilo que eles entendiam. Você quer saber o que Pedro entendeu? Lê Pedro. Você vai ver o que ele entendeu. Você quer ver o que Judas entendeu? Que escreveu uma cartinha só? Lê o que ele entendeu. Cada um escreveu o que entendeu. E a maior parte dos discípulos não escreveram nada. Paulo escreveu o que ele entendeu. Até onde a profundidade do conhecimento dele foi. Está bem claro isso na tua mente? Agora vamos trabalhar em Tiago. Vamos lá. Tiago. Para quem Tiago está escrevendo essa carta? Para quem Tiago está escrevendo essa carta? Olha o versículo 1 do capítulo 1. Ele está escrevendo para os gentios que somos nós? Ou está escrevendo para os judeus, para aqueles que ainda estavam debaixo de lei? É aí que começa a diferença. Olha, Tiago capítulo 1, versículo 1. Aqui ele começa a escrita da carta dele. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para quem lhe der essa carta? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ué, que povo é que tinha 12 tribos? Eram os gentios ou os judeus? Os judeus. Os gentios nunca tiveram tribo nenhuma. Então, para quem Tiago está escrevendo essa carta? Para os gentios ou para os judeus? Para os judeus, um ministério totalmente diferente daquilo que Paulo tinha. Então vamos encontrar essas 12 tribos na palavra de Deus? Vamos lá. Encontra Gênesis capítulo 35, vamos lá no começo, Gênesis 35. Nós vamos encontrar aqui os 12 filhos de Jacó. Você sabe que Jacó teve José foi para o Egito, lá Deus enriqueceu ele, e Jacó veio com todos os seus filhos. Era uma família com 70 pessoas morando no Egito sob os cuidados de José, né? José que foi para o Egito. Então, vamos ver os filhos de Jacó. Gênesis capítulo 35. Olha as 12 tribos aqui, para você entender. Versículo 23, os descendentes de Jacó aqui, ó, 23, Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gat e Azer. São esses aqui, os 12 filhos que ele teve, um pouquinho com cada mulher, né? Vamos ver um pouquinho mais a respeito dessas 12 tribos, para quem Tiago está endereçando a carta. Gênesis 49, vamos lá, Gênesis 49. Vamos encontrar aqui as 12 tribos de novo.
Nesse capítulo 49, José está velhinho, aliás, Jacó está velhinho, e ele vai abençoar todos os filhos dele, dá uma bênção para cada um. Então vamos ver, olha, capítulo 49 tem um título assim, diz as bênçãos proféticas de Jacó. Então eu só vou mostrar os versículos e mostrar os nomes dos filhos de Jacó. Olha lá, versículo 3, olha lá, Rubem, ele vai abençoar Rubem. Versículo Rubem, né? Versículo 5, olha lá, Simeão e Levi. Versículo 8, Judá. Versículo 13, Zebulon. 14, Isacar. 16, Dan. 19, Gade. 20, Azer. 21, Naftali. 22, José. Agora olha o versículo, e 27, Benjamim. Agora olha o versículo 28. São essas as 12 tribos de Israel, e é isto que lhes falou seu pai quando os abençoou. Em cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Então, essas são as 12 tribos que Tiago está escrevendo a carta para eles. O que Tiago está dizendo não tem nada a ver com os gentios, não tem nada a ver com o povo da nova aliança. Ele está escrevendo essa carta para as 12 tribos. Não é assim que está em Tiago capítulo 1, versículo 1, sim ou não? Então desses 12 filhos é que saiu toda a nação de Israel. Depois José morreu, não é? Todos esses filhos já tinham suas mulheres, se casaram, se multiplicaram e se tornou o povo de Israel escravizado pelo Egito. Desses 12 filhos, que são os 12 patriarcas, que são as 12 tribos, surge o povo de Israel dividido em 12 tribos. Está bem claro isso que eu estou falando para você? Está entendendo ou não? Né? Agora volta lá para Tiago, vamos trabalhar assim e fazer um paralelo do que Tiago disse e do que Paulo disse. Então Tiago capítulo 2, não, vamos ler o versículo 1 de novo para ficar bem claro. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem ele está escrevendo? Para judeus ou para gentios? Para judeus. A quem ele endereça a carta? As 12 tribos que se encontram em dispersão. Para quem que ele está escrevendo? Para as 12 tribos de Israel. Nós não lemos e não localizamos ela em Êxodo. Então para quem ele está escrevendo essa carta? Mentalidade da lei para a pessoa que está debaixo da lei. Para a pessoa que está debaixo da lei. Pega a carta de Tiago nos seus 5 capítulos e procura se ele falou alguma coisa da cruz. Presta atenção. Procura se ele fala alguma coisa da morte de Cristo na cruz, da redenção, da justificação, dos feitos do sangue de Jesus. Ele não fala nada. A carta de Tiago é uma carta que só fala de obras da carne. Você, olha, cuidado com a língua, cuidado com isso, você não pode fazer isso. Não, é só um monte de coisas que você não pode fazer. Mas não fala nada da graça de Deus e do evangelho da graça de Deus. Não fala nada. Por quê? Ele escreveu essa carta para os judeus. Vamos trabalhar um pouquinho agora. Vamos lá, Gálatas capítulo 2. Vamos lá. Você vai ter paciência, né? Gálatas capítulo 2. Vamos ver um incidente que houve entre Paulo e Pedro. Gálatas 2, do versículo 11 em diante. Vamos lá. Vamos ler aqui, fazer aqui uma boa leitura. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio da Antioquia, presta atenção, isso aqui é muito importante. Quem é Cefas? É Pedro. Quando, porém, Cefas veio da Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, chegou lá o Pedrão famoso, Paulo resistiu a ele, tinha alguma coisa de errada com Pedro. Vamos ler. Com efeito, antes, agora olha, o versículo 12 é a chave para você entender que nós estamos falando de Tiago. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o que Pedro fazia? Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram alguns da parte de Tiago, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? São aqueles que ainda estavam debaixo da lei, aqueles que, apesar de terem crido em Cristo, acreditado em Cristo, eles não se libertaram da lei. Eles estavam misturando lei com graça, como nos dias de hoje. O que você vê nos dias de hoje?
O povo vive mais no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Olha as campanhas que eles fazem, só coisa do Velho Testamento. Eles não ensinam o Evangelho. O Evangelho me ensina que eu fui liberto. O Velho Testamento que eu vou ser. O Novo Testamento, o Evangelho me ensina que eu sou selado com o Espírito. Eu não busco mais Espírito Santo, Ele habita em mim. Mas quem está na Velha Aliança está buscando um tal de Espírito Santo ainda. Sim ou não? O Novo Testamento, o Evangelho ensina, eu fui liberto do império das trevas. Velha Aliança, eu tenho que lutar para ser liberto, eu tenho que fazer guerra, campanha, essas coisas todas que está aí no sistema. Olha a diferença uma coisa da outra. Então quem são os da circuncisão? São aqueles que acompanharam Cristo e tal, mas não se desvincularam da lei. Ficaram misturado Cristo e lei, aquela coisa toda, aquelas tradições judaicas, não separaram o velho do novo. Então, vamos ler de novo. Versículo 11: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível, Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que Tiago é esse, o que nós estamos lendo, que está falando que o homem é justificado por obras e não por fé. Comia com gentios, quando porém chegaram, afastou-se por fim, veio apartar-se a lá Pedro com medo do pessoal da lei, com medo da circuncisão. Então ele se afastou dos gentios, para ter aquela aparência de que estava debaixo de lei. Olha, Pedro estava devendo aqui, está escrito isso aqui, está ou não está? Você está entendendo quem são os da circuncisão? Aqueles que ainda estão debaixo de lei, misturando essa mistura toda, como você vê nos dias de hoje. Nos dias de hoje, eles pregam o Velho Testamento direto, campanha do Velho Testamento, eu repito muito isso, por causa da internet. Toda hora é Abraão, Isaac e Jacó, agora vem Fogueira Santa. Ai, você falou isso, Fogueira Santa é sempre um personagem do Velho Testamento, não é? Ou então tem uma igreja que fala, cada ano é um personagem do Velho Testamento. Uma hora é Esdras, outra hora é Neemias. Não tem o ano da graça, o ano de Jesus, porque eles estão com a mentalidade do Velho Testamento. E lá é tudo guerra, tudo esforço, tudo batalha. O inimigo está toda hora. Eu tenho que lutar, eu tenho que fazer os votos. Eu tenho. Era isso que Tiago tinha em mente. O homem não é justificado pela fé, sim pelas obras. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo ou não? Está vendo a diferença? Continua a leitura, olha lá. E também, versículo 13: os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, então o que eles estavam... Por que Paulo fala que eles não procediam corretamente com a verdade do Evangelho? Porque eles estavam misturando lei e graça. Pedrão, com medo da turma de Tiago, tinha a vida com os gentios que não eram judeus, quando veio se afastou logo. Olha, eu tenho que manter uma aparência, porque chegou o pessoal da lei que vem da parte do Tiago, e Paulo repreendeu ele severamente. Agora, quando Paulo viu que essa mistura estava acontecendo, e isso não era segundo o Evangelho da graça de Deus, o que Paulo fez? Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, segundo o quê? A verdade do Evangelho. Então essa mistura do velho com o novo, lei, essa coisa toda, não é a verdade do Evangelho. Não é a verdade do Evangelho. Olha a cabeça das pessoas evangélicas como estão hoje, todas confusas, não sabem que acreditam. Uma hora Deus liberta, outra hora o diabo toca, uma hora a pessoa está aqui, outra hora Deus está pesando a mão. É uma mistura do velho com o novo. Eles não sabem o que acreditam. E é julgo em cima das pessoas, cobrança, dízimo, oferta, voto, sacrifício. É um peso que impõe sobre a cabeça das pessoas que não dá para carregar. Você enxerga isso? Estou um pouco alterado aqui, estou gritando. Vamos falar mais calmo, vai. Vocês estão entendendo ou não? Isso é de dar um nó. Quando, porém, versículo 14, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. O que Pedro fez? O que Paulo fez? Disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeus, está vivendo como gentil e não como judeu, por que é obrigar os gentios, que somos nós, a viver como judeus? O que Paulo está dizendo? Você é um judeu, está vivendo como gentil, agora você quer obrigar o gentil a viver como judeu. O que é obrigar o gentil a viver como judeu? Por cada um de nós debaixo da lei, debaixo do jugo, debaixo da velha aliança.
ficar praticando festa das primícias. Vocês não fazem festa das primícias? Isso é coisa da lei, não tem nada a ver com o evangelho. De onde vêm os votos que todo mundo cobra? Vem da lei, eles que faziam voto. Jacó fez voto, Ana fez voto. Não existe uma vez que alguém fez voto nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Nunca pediu para que se fizesse voto. Pede-se para que acredite no que Cristo fez na cruz. Resolveu todo o problema. De onde vem a falsa doutrina? Vem da lei. Então, por que obrigar os gentios a viver como os judeus? Olha lá o que Paulo fala, vou ler de novo, 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios. Então você está entendendo? Você está entendendo que aqueles que vieram da parte de Tiago era da circuncisão? Você está entendendo que ainda que Tiago tenha sido um apóstolo do Senhor, ele não teve uma visão clara do que era depois da cruz, antes da cruz, porque ele trazia consigo muito da lei ainda. Agora vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 2, onde nós estávamos, né? Estamos indo? Está entendendo isso direitinho? Então vamos lá, Hebreus, Tiago. Vamos analisar os versículos que Tiago diz que contradiz o que Paulo diz. Então, Tiago 2, versículo 14. Olha como começa isso aqui, ó. Presta muita atenção. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha a pergunta, presta atenção, acorde. Pode semelhante fé salvá-lo? O que Tiago está dizendo? O que adianta uma pessoa ter fé e não tiver obras? Essa fé pode salvá-lo? Olha o que tinha na cabeça dele, eu quero que você enxergue. Vamos trabalhar, vamos ver o que Paulo fala a respeito disso agora. Efésios capítulo 2, a pergunta é: pode essa fé salvá-lo? Ele não tem obras, ele só está dizendo que acredita e não tem obras. Essa fé pode salvá-lo? Olha lá, Efésios capítulo 2. Olha quem teve revelação profunda do Evangelho e se libertou da lei, e é o apóstolo dos gentios, que entendeu a graça de Deus. Olha lá. Porque pela graça sois salvos. Para aí. 2,8. Efésios 2,8. O que Tiago disse? Se alguém disser que tem fé e não tem obras, pode essa fé salvá-lo sem as obras? Né? Pode. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Quem é que teve revelação direta de Jesus Cristo? Foi Paulo. Então olha o que Paulo está dizendo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para quem Tiago escreveu a carta? Para os judeus que ainda estavam debaixo da lei, onde tudo é obras para ser salvo. Para quem Paulo escreveu essa carta? Para nós gentios. Quem deu essa revelação que o homem é salvo pela graça, independente da obra? Jesus Cristo revelou o Evangelho direto a ele. Então em quem eu vou acreditar, firmar a minha fé? Em Tiago ou Paulo? Mas Tiago está aí, faz parte da Bíblia, sim, para a gente aprender essas coisas que eu estou te dizendo. Deus inspirou tudo isso, claro, para aprendermos o que é e o que não é. Então olha lá, vou ler de novo. Efésios 2,8, olha, pela graça sois salvos. O que Tiago perguntou? Que adianta alguém ter fé se não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Paulo está respondendo para Tiago. O que Paulo está respondendo para Tiago? Porque pela graça, Tiago, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, não vem de vocês. Essa fé que você teve, você não produziu. É uma dádiva, é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tiago disse o quê? Se você diz que tem fé e não tem obras, pode essa fé te salvar? Paulo responde: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é um dom de Deus? É uma dádiva, um presente que Deus dá para você.
e acontece dentro de você aquilo que você nunca por esforço próprio poderia fazer acontecer. É um dom de Deus, aí ele completa, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nenhuma obra que o homem veio a fazer, obra é aquilo que a carne pode produzir, pode salvá-lo. O que é ser salvo? Alguém que foi liberto do império das trevas, foi liberto das cadeias, liberto de tudo, vive a vida aqui na terra pela fé em Jesus Cristo, e quando morrer o corpo, porque ele não morre, vai entrar na eternidade e viver eternamente com ele. Nenhuma obra, você pensa que jejum te dá isso? Pensa que pôr um dinheiro no envelope te dá isso? Pensa que dá o teu carro de sacrifício, você vai ficar sem carro, não vai te dar isso. Pensa que ficar sem comer, deixando o seu corpo sem comer, fazendo jejum de Daniel, vai te dar essa salvação? Não vai, porque não é por obras, é pela fé, pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Olha, você ouvindo assim, se você nunca teve esse tipo de ensino, a tua mente dá um nó. Eu sei que aqueles da internet estão olhando assim para mim e falar, nossa, que coisa estranha. Se você vem de igreja que tudo era voto, sacrifício, campanha, pagar preço, esconder Deus na parede, e tá, ou é ou não é, ou dá ou desce, você não, a tua cabeça está com um lixo de anos aí, você não entendeu o evangelho, porque isso não é evangelho. Se você era a pessoa que acreditava, agorado, óleo ungido, rosa ungida, chavinha de vitória, tijolinho da casa própria, perfume daquilo, as 7 essências, a água do Rio Jordão, a terra que veio de Israel, você ouvindo isso dá um nó, porque tudo isso é obras que nem no evangelho estão, são invenções do falso evangelho. Você pode até rejeitar o que eu estou te dizendo, mas que isso não é evangelho, não é. Então, Tiago, Paulo está te respondendo. Tiago, você não viu Jesus glorificado, você só viu Jesus de Nazaré fazendo milagre, não entendeu muito o que aconteceu depois da cruz, porque se tivesse entendido, não teria escrito isso, trazia muito ranço do judaísmo. Mas Paulo viu Jesus glorificado e entendeu, e teve revelação direta de Jesus Cristo. Pela graça sois, mediante a... Vem por obras? Não, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos lá, volta para Tiago agora, vamos ver. Tiago capítulo 2, vamos continuando a leitura. Vamos ler de novo, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele deixa uma interrogação. Pode, Tiago, você não teve visão do evangelho da graça. Continuando, aí ele cita o exemplo de obras que nós devemos fazer, porque somos salvos não para ser. Olha lá, se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecer-vos e fartai-vos, contudo sem lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Agora ele fala, olha lá, assim a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então ele anula totalmente o que Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o evangelho da graça, você é salvo pela fé, e se você faz alguma obra, não é para ser salvo, é porque você já é. Porque você já é. Se você ajuda o irmão, não é para ser salvo, é que a tua fé que te salva, a fé em Jesus Cristo, você já é salvo. Então você faz uma boa obra porque já é salvo, não para ser. A tua fé funciona, a tua fé é a fé evangélica produzida pelo evangelho. Versículo 18, vamos em frente. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Agora, olha aqui o versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, o quê? Então quer dizer que Abraão, na cabeça de Tiago, foi justificado por obras, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque?
Vê como a fé operava juntamente com as obras, com efeito. Foi pelas obras que a fé se consumou. E a Escritura, se cumpriu a Escritura que dizia: Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu no altar o seu próprio filho Isaque? Presta atenção. Agora vamos ver o paralelo disso, né? O paralelo disso está em Gálatas, aliás, Romanos capítulo 4. Vamos lá. Vamos ver o que Paulo enxergou. Quem escreveu metade do Novo Testamento? Paulo. Quem teve revelação direta de Jesus Cristo glorificado? Paulo. O que Tiago conheceu? Jesus antes da cruz, cumprindo a lei. Jesus antes da cruz, judeus cumprindo a lei. Mas não teve revelação clara do Evangelho. Estava lá preso ao judaísmo, preso aos judeus. Estava escrevendo a sua carta para as 12 tribos que eram judeus. Vamos ver o que Paulo fala. Romanos, capítulo de número 4. Paulo começa a ensinar sobre a justificação pela fé. Vamos lá. 4:1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, não diante de Deus. Agora ele cita o mesmo versículo que Tiago citou. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça. Agora Paulo dá o exemplo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim, também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará justiça. Até aí, o que Paulo fala? Ele cita o mesmo exemplo de Abraão e diz que Abraão não foi justificado por obras. Fala que Abraão foi justificado por fé. E depois ele dá um exemplo claríssimo. Olha aqui. O que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Olha aqui a lei. Se você trabalha o mês todo, você tem direito a um salário. O salário não é te dado de graça porque você não trabalhou. O salário, o teu empregador tem uma dívida. Ele trabalhou um mês, então eu sou obrigado a pagar o salário dele. Alguns não pagam, né? Enrolam e mandam embora, né? Mas quem trabalhou, o salário é dívida. É assim. Então na lei, o trabalho é o salário, as obras é dívida. Mas quem não trabalhou, o que Paulo fala aqui? Olha, vou ler de novo. Versículo 4. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, então como dívida. Isso aqui é obra. Você trabalhou, fez obra, o salário é uma dívida que Deus tem para com você. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Ele não fez obra nenhuma, mas ele crê que Cristo justificou o ímpio. Ele não é justificado por obras. A sua obra lhe é imputada como justiça. Agora olha lá o que Davi fala, o que Davi também entendeu lá na velha aliança. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça lá, independente de obras da lei. O que é ser justificado? Presta atenção. O homem pecou, você tinha uma dívida para com Deus. Entre você e Deus existia uma parede da separação chamada pecados. Deus deu a lei, mas a lei não teve poder para remover os pecados, só para condenar o homem. Era a tua dívida, você que devia, era você o devedor. O que Cristo fez? Deus precisa de um homem perfeito para salvar a humanidade, não tem ninguém. Então o próprio Deus, entenda, o próprio Deus se faz carne, Deus se transforma em homem, assume um corpo humano, vem ser esse homem perfeito, homem Deus, Deus homem ao mesmo tempo. O sangue dele tem uma genética de Deus, ele não nasceu de semente humana.
Ele nasceu de uma semente de Deus. Por isso que ele nasceu de uma virgem que nunca tinha conhecido homem algum. A semente que foi posta e gerou lá dentro do ventre de Maria era uma semente de Deus. As características de Deus. Por isso ele era Deus, homem, homem, Deus. Deus se fez carne, assumiu um corpo humano, e quando ele vai para a cruz, ele pega tudo que nós devíamos, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as maldições, tudo que pesava sobre nós. Ele pega a parede da separação e na cruz ele crava o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e nos era prejudicial. Ele encravou inteiramente na cruz, anulou, acabou, ele pagou a nossa dívida na cruz. O que aconteceu conosco? Como a dívida foi paga, eu fui justificado. Você pode dizer, mas eu não paguei nada. Você não tinha como pagar. Mas Cristo pagou o que você devia, limpou o teu nome. Agora Deus olha para você e vê você sem culpa, sem dívida. Você foi o quê? Justificado por alguém. Alguém que assumiu o seu lugar, pagou o que você devia, te libertou, te limpou, te justificou. Isso é ser justificado. Qual obra que o homem pode fazer para alcançar a justificação? Nenhuma. Por isso que Paulo fala, Abraão não foi justificado por obras, ele foi justificado pela fé. Agora o que diz Tiago? Totalmente ao contrário. O que ele diz? Tiago escreveu a carta para quem? Para as 12 tribos, que eram os judeus. Não escreveu para gentios. Eu tenho que repetir isso. Percebe-se que Tiago não tinha uma visão clara do que aconteceu depois da cruz. Ainda estava envolvido lá com os milagres, com os demônios, com aquelas mesmas coisas. Ele não está escrevendo para os gentios. Os judeus nem entravam na casa dos gentios. Ele está escrevendo para as 12 tribos, que são povo judeu. E qual a mentalidade que ele está escrevendo? A mentalidade da lei. O homem é justificado por obras ou pela fé em Cristo? Pela fé em Cristo. Então Paulo está respondendo, Tiago, ô meu filho, cria juízo. Você não aprendeu ainda nada depois da cruz? Você está preso ainda na lei? Tiago, o homem não é justificado. Esse texto de Abraão aí não tem nada a ver. Abraão foi justificado pela fé, independente de qualquer obra da lei. Está claro isso? Está entendendo? Vamos ver outra coisa, é Gálatas 2 que nós já lemos. Vamos lá, Gálatas 2,16. O que nós estamos estudando. O que Paulo diz em Gálatas 2,16? Depois que ele dá aquela bronquinha em Pedro, né? Olha que Paulo fala no versículo 14. Gálatas 2,14. Quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Agora Paulo manda a bomba: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então o justificado é alguém que foi totalmente liberto. Você acredita que você é filho de Deus? Eu sei que a tua cabeça pode te trair. Eu sei que os ensinos do passado podem olhar para mim e vem aquela vozinha: não, eu preciso fazer quebra de maldição. Não, meu tataravô pecou e eu preciso quebrar a maldição mesmo sendo crente. Pode vir essa vozinha do passado. Mas o justificado, ele é totalmente liberto do império das trevas. Você não precisa que ninguém põe a mão na tua cabeça. Você não precisa ir à igreja que fica lá: sai demônio, você é crente ou não é? É filho de Deus ou não é? O que você vai fazer no lugar que vão expulsar demônio? Se você é de Deus, é filho de Deus. Mostra no Novo Testamento quem expulsou demônio de filhos de Deus. Não existe.
E o cara está 20 anos na igreja, sai. A vida está 20 anos e não saiu ainda. 20 anos com olhinho e não saiu ainda. Nunca entrou no evangelho. Você é filho de Deus, você é liberto. Comece a condicionar a tua mente, sou liberto. Não vem com esse medinho da alma mesmo. Escureceu, me deu um tchan, dá um tchum no tchan. Não tem esse negócio, escureceu, nada. Tudo isso é loucura. Para com essas coisas. Comece a impor a verdade do evangelho na tua mente. Fala, eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, sou liberto do império das trevas. Aqui não tem medo de diabo, de macumba, aqui não pega nada disso. Eu sou de Deus, meu Deus é grande. Eu não tenho medo de vela, superstição, olho gordo, olho magro, gato preto, macumba. Eu não tenho medo de nada disso, eu sou de Deus. De Deus. Você entende isso ou não? Agora, a falsa doutrina te põe medo. Quem só vai à igreja, que só fala em ficar rico ou tem demônio. Só fala isso. Ou vai ficar rico, tem que dar tudo que tem, ou tem demônio. Não paga mais nada. Essa gente é atrapalhada, não conhece o evangelho. Mas se eu fui justificado, fui liberto, sou uma nova pessoa, sou corajoso. Quando eu falo eu, você, nós, entende isso? Eu conheço o evangelho, eu sei que sou liberto, sei que fui justificado independente de ordem, sei que o Espírito está em mim, eu sei, eu não estou lá de quarta-feira, Espírito Santo, vem, não tem nada a ver comigo, isso é tudo mentira. Mostra canela de fogo, sapato de fogo na Bíblia, não existe, só uma macumba pentecostal que entrou na igreja. Eu fui pentecostal, fiz tudo isso, posso falar. Você acredita ou não? Vamos acreditar no evangelho. Está escrito, é verdade. Não está escrito, não é verdade. Não interessa se a irmãzinha teve uma visão, revelou, Deus mostrou, ela tem o dom. Só não tem o dom de cuidar do marido e lavar a louça. O resto é ficar na igreja lá assim, pegando oferta. Não é isso? É ou não é? Nossa, estou gritando hoje, hein? Vocês estão entendendo? O homem não é justificado. Vamos lá para Tiago 2 de novo, onde nós estamos. Mas Tiago não está na Bíblia assim para a gente aprender essas coisas, para a gente aprender a diferença de um apóstolo para o outro, aprender a diferença da mentalidade de um para o outro, aprender que eles foram falhos e tinham visões distorcidas um do outro, para a gente aprender essas coisas. Agora olha o que ele fala. Olha o que ele fala no versículo 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Para aí, onde está escrito sobre a meretriz Raabe? Na velha aliança ou na nova aliança? Está lá em Josué, gente. Lá no Velho Testamento, ela mentiu ainda, dizendo que eles tinham fugido e escondeu eles em cima de um telhado. Ela falou, através de uma mentira que ela livrou aqueles homens. Olha a mente de Tiago, vai lá para Josué. Olha lá, meretriz Raabe foi justificada. Sim, mas era antes da cruz. O sangue não tinha sido derramado. Não serve para nós essa justificação da velha aliança por obras. Está bem claro isso? Vou ler de novo. Versículo 24. Verificais que uma pessoa não é justificada por obra. Aliás, de tanto falar, estou enrolando aqui. Olha a língua estranha vindo. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas Paulo disse o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Tiago, você é um menininho ainda. Vai ouvir o apóstolo Paulo. Por que eu falo isso? Sabe por quê? Porque talvez Tiago nunca tenha lido uma carta de Paulo. Nunca tenha lido uma epístola de Colossenses que Paulo escreveu lá para Colossos. Nunca teve informação de quão profundo e quão Paulo entendeu o evangelho da graça de Deus. Então por isso que ele está dando essas mancadas aqui. Mas o homem é salvo por quê? Por obras ou pela graça?
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de... Não de obras para que ninguém se glorie. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé.